Perfeito, pessoal. Então, no nosso encontro de hoje é dia 26 de maio de 2020, eu trouxe algumas questões, são 9 questões, e a ideia é a gente aproveitar, a gente vai lendo em conjunto e já vai resolvendo, tá? São 9 exercícios, a gente vai trocar uma ideia, talvez deixe uns 30 segundinhos, uns 20 segundinhos ali para vocês darem uma pensada o que vocês responderiam, tá? Então, eu vou ler, na hora que a gente vai lendo, a gente já vai tentando resolver. Tentei colocar de uma forma ampliada para que vocês consigam também, né, vendo na tela do computador ou do celular, também talvez conseguir visualizar. Diz assim, ó, a primeira questão, tá? O diretor financeiro de uma empresa está estudando a substituição de uma máquina velha por uma máquina nova. 3 propostas foram oferecidas à empresa, cujo investimento inicial é o mesmo para todas. Então, assim, ó, o investimento é o mesmo, são 3 máquinas, e ele vai mostrar um gráfico, né? O gráfico dos perfis de valor presente líquido resume os resultados encontrados na análise do diretor financeiro. Deixa eu baixar um pouquinho. Diz assim, ó, se a empresa trabalha atualmente com um custo de oportunidade de 20%, ou seja, aquele I que a gente tem na calculadora é 20% ao ano, indique qual ou quais propostas devem ser aceitas. Então, assim, ó, essa questão 1, ele mostra, né, um gráfico. A gente não precisa fazer nenhum tipo de cálculo. Geralmente, prova de concurso, ela faz assim, porque às vezes o concurso ele exige que você não use nenhum tipo de equipamento eletrônico, né, muito menos uma calculadora HP 12C ou um celular. Então, eu tenho o projeto A, e eu tenho a linha do projeto A, o projeto B e o projeto C. Aí ele tenta fazer de uma linha contínua, né, um pontilhado e um tracejado. O que a gente consegue observar é assim, ó, valor presente líquido e a taxa de desconto. Lembram que a gente falou? Onde ele encosta aqui, nesse eixo aqui da taxa de desconto, é a taxa interna de retorno dele. Então, o que ele está dizendo? Ó? Ele está dizendo que se eu tivesse um custo de oportunidade, né, aquele I da calculadora de 20%, qual deles aqui, né, considerando um custo de 20%, ele teria um VPL positivo. A ideia qual que é? Eu venho até aqui, ó, né? Eu não consigo ver bem ao certo, mas digamos que o 20% deve ser aqui, ó, porque ele tem aqui, né, mais ou menos o percentual, talvez o 20 estivesse aqui. Essa imagem do gráfico eu tirei de uma questão de concurso, tá? Não foi eu que fiz o gráfico, nada. Eu simplesmente peguei a figura e coloquei ela aqui. Mas digamos que os 20% devam estar talvez por aqui, né? Entre aqui os 18 e 20, ó. O que acontece? Do projeto C, a taxa interna de retorno deve estar aqui, né? Próximo dos 10. Ou seja, em 20% o projeto está mais do que negativo, ó. O projeto B, a mesma coisa. Ele também tem um valor presente líquido em 20% negativo, ó, taxa de desconto. Então, o único que, muito provavelmente, né? Muito provavelmente não, com certeza, que está mostrando no gráfico, né? Teria um valor presente líquido positivo, seria esse aqui, ó, que é o projeto A. Então, a um custo de oportunidade de 20%, somente o projeto A seria, né, viável, tá? Seria aceito. Quais seriam aceitos? Somente o projeto A. Entenderam? Entenderam essa? Deixa eu ver, colocar ali no chat. Sim, que bom, né? Olhem só, tá vendo essa questão? Essa questão assim, ó, se essa taxa de oportunidade, tá? A gente já resolveu, ok? Mas se, por exemplo, tivesse assim, ó, se essa taxa de oportunidade fosse 12%, aí a gente já sabe, ó, 12%, com certeza que o B seria viável, né? E o A também, A e o B, né? E se essa taxa fosse de 5% ao ano, aí seria o C, o B e o A. Entenderam? Então, assim, ó, em questão de
Essa é a vantagem quando você tem uma questão que envolve cálculo, né? Para você trabalhar numa questão de prova, às vezes você pode pegar a mesma questão. Basta, né, utilizar o mesmo gráfico, tudo direitinho, pode até deixar as mesmas respostas, né? Basta mudar aqui o percentual do custo de oportunidade, né? Então, a ideia é o seguinte, dependendo da situação, né, às vezes o custo que você vai ter com o capital vai inviabilizar alguns projetos. E dependendo se você conseguisse um juros mais, um custo mais barato, por exemplo, se for tudo através de financiamento bancário, viabilizaria você fazer outros projetos também, tá? Legal, então a resposta da A, com 20, o custo de oportunidade é somente a projeto A, e a resposta também ficou letra A. Questão número 2. Essa aqui é uma questão que eu gosto bastante. Eu fiz com o pessoal de um outro conteúdo que era relacionado à percepção deles de análise de investimentos, e é uma questão bem legal, tá? É uma questão que vocês não têm que calcular, mas vocês têm que só compreender. Acho que eu vou só ampliar. Vou deixar... Deixa eu ver se eu consigo já ampliar já, para ficar melhor. Melhorou, né? Deixa eu puxar para cá. Diz assim, ó. Um empresário brasileiro decidiu implantar um museu de odontologia e ele está em dúvida sobre qual o melhor local para realizar seu empreendimento. Isso aqui era uma questão do ENAD. Inicialmente, pensou em 4 cidades localizadas em regiões distintas e solicitou que o analista financeiro preparasse uma tabela com indicadores financeiros utilizando nomes simbólicos para cada uma das opções, né? Não é que o local se chama molar, canino, pré-molar e siso, né? Ele só colocou, já que é para fazer um museu de odontologia, para que a pessoa não soubesse o nome do local, ele colocou lá o nome dos dentes, né? Por quê? Porque assim, ó, se fosse para a pessoa escolher e não escolher se a pessoa tivesse que tomar a decisão, né? E você fala assim, será que a gente faz um museu em Balneário Camboriú ou a gente faz em Sombrio, ou a gente faz em Timbó, ou faz em Dayal, ou, né? Então, assim, talvez houvesse mais interesse por uma região litorânea, né, ou capital, Florianópolis, ou Balneário Camboriú, né, do que fazer para uma cidade no interior do estado, né? Ou lá no oeste catarinense, né, Chapecó, que é enorme, show de bola, né? Mas às vezes a decisão ela podia envolver um critério que fosse um critério subjetivo. Então, para que não houvesse isso na hora da escolha do Museu de Odontologia, ficou estabelecido então que deveria ter o local ali, o nome dos dentes, para que justamente a pessoa analisasse a questão financeira, beleza? Então, diz assim, utilizando nomes simbólicos para cada uma das opções, com o objetivo de que sua escolha não fosse influenciada por aspectos subjetivos. Beleza. Aqui, ele mostra, né, os dados, os indicadores, e eu vou ver o que ele pergunta, e daí a gente vai ver os dados em cima, tá? Ele diz assim, ó, com base nesses indicadores, os projetos viáveis em ordem de preferência, né? Então, assim, do melhor, ele diz, ó, do melhor para o pior. Ele quer saber os projetos viáveis do melhor para o pior. Então, aqui ele mostra, né, os 4 aqui. Então, assim, ó, custo de capital. Custo de capital ficou tudo igual, óbvio, né? Porque esse custo do capital é o I que a gente coloca na calculadora, ou também, né, chamado de taxa mínima de atratividade. Então, isso aqui foi utilizado que é, para ele desenvolver esse museu de odontologia, né, o custo desse dinheiro no tempo vai ser de 9,65. Agora, outros aqui a gente já calculou e aprendeu a calcular, né? Por exemplo, ó, payback simples. A gente acabou de fazer contas com payback simples. Payback descontado. A gente não trabalhou o payback descontado. Vocês vão trabalhar também em análise de investimentos semestre que vem, tá? O que é a ideia do payback descontado? Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o cálculo do payback, certo? Beleza. Tá vendo que a gente está pegando aqui o valor sem considerar o dinheiro, o valor do dinheiro no tempo? O payback descontado, eu não vou fazer esse tipo de conta para o nosso conteúdo, tá? Que não é um conteúdo nosso
do nosso momento agora. Mas o payback descontado, lembram que os 14 mil aqui equivaliam a 12 mil? Quer ver? Deixa eu puxar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Em valores atuais, o 14 mil corresponde a 12. O 9 mil lá daqui a 4 anos corresponde a 4.885. O payback descontado, ele é que nem o payback simples, ele é bem tranquilo de fazer, tá? Se eu pedisse para vocês fazer, vocês conseguiriam fazer agora com tranquilidade. O que ele acontece? Esses valores aqui, ó, esses valores aqui, ó, que é o valor atual, é o que vai ser utilizado para fazer o cálculo do payback. Então, vou voltar lá no cálculo do payback simples. Em vez de estar 14 mil aqui, ó, estaria 12. Em vez de estar 9, teria 4 mil. Ele pegaria o valor considerando o valor do dinheiro no tempo. Colocaria como se fosse numa planilha que nem está aqui, e ele faria o cálculo de quanto tempo o projeto se paga. Certo? Só que ao invés de utilizar o valor original, ele utilizaria aqui o valor atual, o atualizado, né? O que seria no dia de hoje. E daí ele faria esse fluxo acumulado, que nem a gente fez no payback simples, e ele faz o cálculo, tá? A gente pode fazer numa outra aula, num momento, uma conta, só para vocês terem, né? Vocês vão trabalhar mais com o professor Sigoff semestre que vem, mas assim, para não ficar aquela dúvida, será que eu sei calcular ou não sei, né? Aí a gente pode fazer. Beleza, então, payback simples, então o projeto se paga em 4 anos 75, 8 anos, 3,86 e 6,02. No payback descontado, o que acontece? Obviamente, como eu estou considerando o valor do dinheiro no tempo, vai levar um tempo maior para o projeto se pagar. Só que daí, ele fala assim, payback descontado, canino, não tem. Tipo assim, como não tem, né? Aí você fica na dúvida, tipo assim, vou olhar o resto das informações. Daí você logo entende. Como assim, professor, logo entende? Você percebe que, por exemplo, todos os outros projetos têm valor presente líquido positivo, ou seja, são viáveis. Só que o canino, o valor presente líquido dele deu negativo. Então, apesar de, num primeiro momento, a pessoa imaginar assim, que o projeto se paga se não considerar o valor do dinheiro no tempo, considerando uma taxa de juros de 9,65, aliás, estou passando a seta lá do outro lado, né? Devia estar passando aqui. Ó, aqui, ó, o valor presente líquido é negativo. Então, assim, ó, considerando esse custo do capital de 9,65, esse projeto tem um VPL negativo, não vale a pena. Da mesma forma, se a gente observar a taxa interna de retorno, ó, a taxa interna de retorno desse projeto é 3,99, ou seja, é menor do que o custo que ele vai pagar para fazer esse empreendimento, né? Então, assim, se ele fosse 100% financiamento bancário, não pagaria os juros do banco, né? Se eu considerar a remuneração do capital próprio e a remuneração do capital terceiro, lembra que a gente calculou no M1, custo médio ponderado do capital, né? Tipo, essa é a lógica, 9,65 não se paga. Índice de rentabilidade também ficou abaixo de 1, para dizer que é inviável. Então, a gente viu que o canino não vale a pena, né? É claro, nós estamos conversando e trocando uma ideia, mas vocês viram que para resolver é bem rápido. A pessoa bate o olho, ele observa valor presente líquido, taxa interna de retorno e tudo mais, e ele pergunta, dos projetos viáveis, do melhor para o pior, qual que vocês acham que é a resposta? Então, nessa questão aqui, né, aqui para a gente responder, isso mesmo. A resposta, né, do melhor para o pior. Então, o que deu melhor valor presente líquido é o pré-molar. Segundo melhor é o molar, 38 mil. Terceiro, o siso. E como ele pediu os projetos viáveis, vai só ter siso. Por quê? Porque o canino não é viável. O canino é prejuízo na certa, né? O canino é inviável. Então, os projetos viáveis é pré-molar, molar e siso. Quando essa questão caiu no ENAD, né, eu já lecionava e tudo mais,
E eu vi que teve algumas pessoas que na hora de resolver, o cara na angústia, coisa e tal, o cara resolveu errado. Por quê? Porque a resposta que está aqui como a E era a alternativa A. Aí o que acontece? A pessoa lê a sequência e ele fala, cara, é essa sequência. E ele acaba não se ligando que a questão pergunta os viáveis. Como tinha a palavra canina, a pessoa errava, né? Então eu vi assim que aconteceu com algumas pessoas que eu indaguei depois se tinha ido bem ou não. Mas de forma geral o pessoal foi super bem. Mas assim, é o tipo de pegadinha que dependendo como tiver ali a questão, a pessoa acaba errando. Questão número 3, diz assim, ó. Um empreendedor deparou-se com duas possibilidades de novos negócios. A primeira envolvia a prestação de serviços de obra civil para abertura de poços artesianos. Então, o cara vai, né, trabalhar com prestação de serviços de poços, né? E a segunda, prestação de serviços de limpeza pós-obras. Feita a análise das opções, as informações sobre os negócios foram sintetizadas da seguinte forma. Então, vamos ver o que ele traz como resultado ali dessa questão, né? Ele diz assim, ó, os poços artesianos, né, ele vai falar dos poços e do limpeza pós-obra. Os poços artesianos, lembrando assim, ó, quando a pessoa vai fazer o ENAD, isso aqui também é questão do ENAD, então todos os conteúdos juntos, né? Então o cara ele vai ter finanças, tem marketing, tem, né, contabilidade gerencial, auditoria, ética, né, na questão contábil, né? E tá lá a questão, beleza? E daí ele diz assim, então vamos entender, né? Poços artesianos, ele possui um alto potencial de mercado, número moderado de concorrentes, taxa interna de retorno inferior ao custo de capital. Tá, beleza. Então, assim, ó, a lógica é o seguinte, tá? A gente já trocando uma ideia, né? Cara, do que adianta, ai, tem concorrente, não sei o quê, se o negócio não se paga, né? Do tipo assim, ó, meu, tem um carro que é uma baita promoção. O cara, uma baita promoção, é uma bucha, mas dá para comprar bem barato. Adianta comprar um carro que é uma bucha para o cara se incomodar, aí o carro não liga, não vai ligar, e o valor que a pessoa vai ter que gastar para arrumar é muito mais caro do que se ele pegar um que está rodando. Vale a pena? Não, não vale. Aqui, o que ele quis trazer é o seguinte, ele tem alto potencial, tem não sei o que, não sei o que. A taxa interna de retorno é menor do que o custo de capital, significa assim, ó, não vale a pena investir. Taxa interna de retorno inferior ao custo de capital, né? Foge que não adianta. É bucha. Beleza. Vamos ver o que diz a segunda. Limpeza pós-obra. Potencial mediano de mercado. Para vocês verem, né? Que ele deu uma jogada. O outro, tem um alto potencial. Tá, tem um alto potencial, mas o projeto não se paga. O que adianta? O outro, ele tem um potencial mediano. Ele tem um número pequeno de concorrentes e a taxa interna de retorno é superior ao custo de capital. É claro, na questão aqui, o Enad quer saber se o cara realmente ele aprendeu sobre os conteúdos de administração financeira e se ele consegue resolver a questão, né? Então, se ele tiver conhecimento do que sabe, o que é taxa interna de retorno, ele resolve. Se ele não souber o que é, aí ele chuta, né? E dependendo, vai dar uma bucha, né? Beleza, com base nessas informações, a gente viu que o quê? Que vale a pena fazer o limpeza pós-obra, ok? Vale a pena fazer poços artesianos? Não, em hipótese nenhuma, a taxa interna de retorno não deu certo. A não ser que nas alternativas ele faça algum ajuste diferente. Aí sim, mas num primeiro momento, pelo que a gente leu até aqui, poços artesianos não vale a pena e limpeza pós-obras, tendo em vista que ele tem um retorno maior do que o investimento, vale a pena. Então vamos ver. Com base nessas informações e atendidos os critérios de viabilidade de um novo negócio, esse empreendedor deve optar por investir em, né? Então a primeira, poços artesianos. Não, né? Segunda, limpeza pós-obra. Gostei. Vamos ver o que diz. Limpeza pós-obra, pois o pequeno número de concorrentes lhe permitiria aproveitar o potencial de mercado, ainda que mediano, e a taxa interna de retorno favorável. Tá certo o que ele disse, tá? Vamos ver se tem uma que pudesse ser melhor do que essa, ok?
A letra C fala que seria poços artesianos, caso o seu perfil incluísse uma alta tolerância ao risco. Ou em limpeza pós-obra, caso permitisse perfil mais conservador. Não, cara, perfil alta tolerância ao risco, né? Posso artesiano só se o cara quisesse jogar o dinheiro fora, né? Aí a gente pode passar a nossa conta que vale mais a pena, né? Do que o cara fazer essa bobagem dessa forma. A não ser que ele fizesse alguma outra alteração, que não é se o cara é avesso ou ele tem um perfil mais arriscado, né? Uma coisa se ele dissesse assim, ó, o cara pode ganhar muito, mas também pode perder tudo, beleza? Aí o cara sabe que ele, né, ele está correndo um risco maior, o projeto é mais volátil e tudo mais. Agora, quando o cara já mostrou que o projeto não valia a pena, o resto é balela aqui. Letra D, nenhum dos dois. Não, porque a gente viu que o limpeza após a obra valeria a pena, tá? E aqui ele diz, ó, pois as taxas de retorno, para serem compensatórias, deveriam ser iguais. Não, elas tinham que ser iguais ou superior, né? E o pós-obra, ele é superior. Letra E, qualquer um dos dois, segundo o perfil, uma vez que ambos apresentam possibilidade de sucesso. Não. Então, a resposta dessa questão ficou limpeza pós-obra. Por quê? Porque ela era a única que possuía uma taxa interna de retorno favorável. Tá? E aqui ele faz uma explicação a respeito que também tem um pequeno número de concorrentes que lhe permitiria aproveitar o potencial de mercado. Questão de número 3, resposta à letra B, de bola. Beleza? Entenderam essa? Acredito que sim, né? Acho que deu para a gente conversar e entender a questão número 3. Viram que a questão 1, a questão 2 e a questão 3 é a questão da pessoa, né, entender o que significariam os números, os resultados. Né? Não é nem tanto aquela questão de ficar calculando, jogando na calculadora e calcula, né? Mas é a questão de compreensão do conteúdo. Beleza. Questão de número 4. Essa questão número 4, né, ela é uma questão que eu acho que eu até tinha comentado, a gente não fez em nenhum momento, né? Ela é uma que a gente vai calcular. Eu vou explicar para vocês o que ele está mostrando aqui, que vocês também entenderam, né? Mas só para ficar bem tranquilo. E olha só, questão número 4 diz assim, ó, o fluxo de caixa líquido esperado do investimento é o seguinte, né? E ele diz, ó, é em milhares de reais, né? Então ali 10 mil não são 10 mil, são 10 milhões, né? Então ele investe no ano 1 10 milhões, perdão, ele investe no ano 0, 10 milhões. Chega no primeiro ano, né, no final do primeiro ano, ele tem que investir mais 10 milhões. Ainda não teve retorno nenhum. Então, investe 10, no ano 1, investe mais 10. No ano 2, ele tem um retorno de 3 milhões. No ano 3, ele tem um retorno de 3 milhões. E ano 3, 4, 5, até chegar ao ano 18. Né? Pessoal, do ano 2 até o ano 18, são quantos anos com o fluxo positivo em 3 milhões? Podem contar como quiserem. Do ano 2 até o ano 18, são quantos anos? Né? Vocês vão lançar na calculadora, tipo, 3 milhões, quantas vezes? Né? É isso que eu quero que vocês me digam. Então, muito bem, né? Ó, assim, ó, dependendo, vocês têm ali o Excel, né? Dá para colocar no Excel, ou dá até para fazer, né? Aquela nos dedos ali, né? Tipo assim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 17 anos, tá? O que acontece? Essa conta aqui, ela é igual a todas as outras que nós fizemos ali na calculadora HP12C.
Só que assim, ó, você tem que lançar 3 milhões, né? Vou fazer com vocês, tá? Vou fazer com vocês, olhem só. Estou aqui com a calculadora, e o que ele pede é a taxa interna de retorno, né? Há uma taxa de 10%. Beleza, eu preciso colocar essa taxa para fazer o cálculo? Não, mas a gente vai calcular, né? Não vou calcular, vou fazer a conta direitinho para vocês como é que faz. Mas dá para calcular com essa taxa, dá para calcular inclusive o valor presente líquido. Mas o que ele pede, ó, é a taxa interna de retorno. Então, olhem só. Eu vou começar e eu vou fazer uma pausa, ok? E daí eu começo ela de novo. A questão é assim, ó. Eu venho aqui e vou lançar 10 milhões no primeiro ano. CHS, G, CFO. Depois, os 10 mil, né? Opa. Os 10 mil de novo. Na verdade, são 10 milhões, mas a gente vai lançar 10 mil. E a gente sabe que o resultado é em milhares de reais. Aí eu tenho que botar o sinal negativo, porque ela é negativa também, né? G, CFJ. E daí eu vou lançar 3 milhões, G, CFJ, ok? Só que o que acontece? Imagina eu fazer isso aqui tudo 17 vezes, eu apertar 3 milhões GCFJ, 3 milhões GCFJ, 3 milhões, ou 3 mil, que nem a gente está vendo, né? 3 mil GCFJ. Quando chega na 14ª ou 15ª, o cara perde a conta. E daí dá uma zebra grande, que daí o cara perdeu a conta e ele fala, putz, vou ter que fazer tudo de novo. Na verdade, não, né? Eu comentei para vocês na aula passada, hoje eu não tinha comentado ainda, que a gente tem essa tecla aqui que é o NJ, o azulzinho aqui, NJ. Então, como a gente calculou nos dedos ali quanto que seriam 17 anos, eu posso vir aqui e botar que são 3 mil GCFJ, eu acho que eu coloquei, pode ser que eu não tenha registrado direito, aí eu boto 17 GNJ, que é quantas vezes repete, e daí basta eu apertar F e RR. E daí ele calcula a taxa, ele já disse, a taxa interna de retorno é 12,12, né? Para trocar uma ideia com vocês também, a gente pode fazer assim, ó. Quer ver? Já que a gente está conversando, já que a gente tem um tempinho, deixa eu colocar aqui no Excel. Ó, colocando aqui no Excel, né? Trocando uma ideia. Então eu tenho assim, ó, o fluxo, né? No momento 0, no 1, no 2, né? E assim até chegar no, que nem a gente viu, até eu chegar no 18. Confere? Aí a gente disse que no momento 0 era de 1, 2, 3, menos 10 mil. No ano 1 era menos 10 mil. E depois do 2 até o 18, o fluxo era de 3 mil. Então, o que eu tinha pedido para vocês era justamente fazer essa contagem aqui, ó. Né? Quantas vezes que a gente teria que lançar o 3 mil, que a gente viu que foi 17. Beleza. Mas se eu estiver fazendo no Excel, isso que ele está mostrando aqui, ó, 10 mil no ano 0, menos 10 mil, ou seja, ele teve que investir mais 10 mil, ou 10 milhões, né? Porque está em milhares, mas enfim. Vamos considerar o número que está mostrando aqui, né? 10 mil negativo, 10 mil negativo e 3 mil do ano 2 ao ano 18. Coloquei no Excel, ó. 10 mil, né? Depois 10 mil e daí depois, ó, 3 mil do ano 2 ao 18. Quero calcular a taxa interna de retorno. Venho aqui, ó, TIR, e basta eu, né, apertar aqui, ó, inserir fórmulas financeiras, taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, basta eu selecionar todo o fluxo, inclusive do momento 0. E ele achou a resposta, ó. Né?
tem que vir aqui em página inicial e botar mais casas decimais, 12.12. Legal? Então, assim, ó, consegui, né, mostrar e gravar para vocês ali a resolução da questão 4, né? Como é que ficou? Resposta 12.12, tá? E fizemos também no Excel, tá? Então, a questão número 4, resposta 12.12. Legal? Sim, né? Questão 5. Essa é assim, ó. A figura abaixo mostra como o valor presente líquido do fluxo de caixa de um projeto de investimento varia com a taxa de desconto usado para calculá-lo. Esse gráfico aqui é o mesmo, assim, se a gente for analisar, é o mesmo que a gente viu na questão 1. Ele traz aqui, ó, em valores, unidades monetárias, né, valor presente líquido, que a gente viu que valor presente líquido é em unidades monetárias. E ele mostra aqui no outro eixo, ele mostra a taxa de desconto. Ele é igual, deixa eu até vir para cá. Ó, ele é a mesma lógica desse aqui, ó. Só que aqui ele trouxe a nomenclatura em inglês, Net Present Value, e ele botou uma taxa em percentual. Beleza. Então, é isso que a gente tem aqui. Ok? Aí agora ele diz assim, ó. Da figura, a gente pode, né, deduzir o seguinte. Ele mostra a figura, ele mostrou que aqui é valor presente líquido e ele mostrou aqui que é taxa de desconto, né? E ele mostrou aqui uma numeração de 0 a 6. Em valor presente líquido eu não tenho valores, não mostra nada em valores, mas eu consigo ver que ele é positivo dependendo da taxa, né? Se a taxa de desconto for abaixo de 6, o projeto ele é viável. Se for 6, vale até dá para aceitar. Porque provavelmente o que acontece, ó, a taxa interna de retorno aqui é 6. Por isso que ele encostou aqui, ó. Ele encostou em 6. A taxa interna de retorno é 6, tá bom? Então vamos ver as questões, né? Alternativa A. O tempo de retorno do capital investido é de 6 períodos. Não dá para saber, não é? Né? Ele quis levar o leitor a dúvida, porque ele escreveu a questão de 6 aqui, ó. Mas isso aqui é 6% e não 6 períodos. Então a letra A está errada, tá? Não é 6 períodos. Isso aqui é a TIR, provavelmente é 6%, né? Diz ali, ó. Vamos ler de baixo para cima, então, mudar um pouco. A taxa interna de retorno é de 5%. Não, a gente acabou de ver que é 6. Não é a A e não é a letra D. A questão, a letra, né? A letra C. O valor total dos gastos com esse projeto excede o valor total dos recebimentos. E a letra B. O valor total dos gastos com o projeto é menor do que o valor dos recebimentos com o projeto. É um dos dois, né? Então, a ideia é entender se o gasto foi maior do que o recebimento ou se ele foi menor que o recebimento. Vamos olhar o gráfico mais uma vez. Olhando o gráfico, a gente consegue observar o seguinte, ó. O recebimento, ele foi maior do que o investimento. Professor, como é que o professor sabe? Por quê? Porque o recebimento, se ele não fosse maior, ele não teria esse valor presente positivo. Como é que a gente sabe? Se o valor presente líquido a uma taxa de 0 ele é positivo, significa que o recebimento foi maior do que o dispêndio. Beleza? O que vai fazer com que agora o VPL seja negativo vai ser a taxa de juros. Mas se não considerar o valor do dinheiro no tempo, dá para ver aqui, né? Lembra que a gente falou? Tinha um gráfico na apresentação que ele mostrava VPL 500 mil no momento zero. Poderia ser, supondo, tá? Que um projeto que teve um investimento de 1 milhão, ele teve um retorno de 1,5 milhão. Então, ele vai mostrar o VPL em 500 mil, uma taxa de juros zero. Ou seja, 1 milhão de investimento, 1 milhão negativo, com 1,5 milhão positivo, 500 mil de VPL. Então, o que a gente consegue observar por essa questão é que, olhando o gráfico, o valor total dos gastos com o projeto é menor que o valor dos recebimentos com o projeto.
tá? Os gastos foram menores do que o recebimento. Resposta da 5, letra B de bola. Beleza? Vamos para a questão 6. Espero que estejam todos comigo aí. E aqui diz a taxa interna de desconto, diz depende, tinha faltado essa alternativa que eu não vi que tinha. A taxa interna de retorno do projeto depende da taxa de desconto. Não, a gente calculou aquela questão anterior, que a gente achou que a gente calculou com Excel, a resposta 12,12, né, percentuais lá. E a gente viu que a gente nem teve que botar o custo do capital. Para descobrir a taxa interna de retorno, eu não preciso do custo do capital. Para verificar se o projeto é viável, eu faço a comparação do custo com a taxa. Mas eu não preciso para fazer o cálculo. Então, a letra E estava errada também. A questão de número 6, ela é uma questão que é, tipo, teórica também, né? Sim, que é a questão do entendimento. Ela diz assim, ó, para se analisar a viabilidade de um projeto de investimento Y, alguns aspectos são determinantes e outros não. A viabilidade econômica financeira não depende do. Então, assim, de várias coisas ela vai depender e outras não. Muito bem, né? Já tem uma resposta. Obrigado, Betina. Então, assim, ó, eu vou fazer assim, ó, a gente vai resolver isso aqui em conjunto, aí depois eu vou dar uns minutos para que vocês respondam a 7, a 8 e a 9, tá? A 7 e a 8 vai envolver fazer a conta, e daí, então, a conta a gente vai depois trocar um feedback e verificar, pessoal, o que vocês tiveram de resposta. E a 9, vocês podem calcular, mas vocês vão ver que a 9 é uma questão, ela é uma pegadinha, tá? E a princípio, se você olhar assim, você é capaz de cair numa pegadinha. Então, quando vocês forem visualizar a 9, vocês já fiquem atentos, porque ela é uma pegadinha. A 7 e a 8 não. A 7 e a 8 vai envolver... A 8, na verdade, você nem precisa calcular nada. A 8 você consegue bater o olho e entender. E a 7 vocês vão ter que calcular. Vou fazer a 6, então, e daí vou dar um tempo para que vocês leiam a 7, a 8 e a 9. E daí a gente vai fazer a resolução em conjunto, tá? Eu acho que a atividade da tutoria a gente vai deixar para a aula que vem, pelo nosso caminhar, pelo que eu estou vendo, né, porque daí a gente já vai chegar mais no horário. Aí, semana que vem, a gente faz a atividade da tutoria e vê a questão da resolução da prova, alguma questão também, tá? A gente resolve toda a questão de notas. Aliás, eu queria pedir para vocês assim, ó, se alguém tiver alguma nota ali que ficou na dúvida, eu deixei meu WhatsApp, tá lá no chat, vou colocar de novo, ó. E daí, qualquer coisa, alguém me procure. Por que eu estou pedindo isso? Porque eu tenho pessoas que eu não tenho nota na atividade da tutoria, por exemplo. E daí a nota não ficou tão boa. E às vezes a pessoa pensa assim, pô, será que foi o professor que me detonou na minha discursiva? E não foi uma questão da tutoria, né? Ou até para verificar, tá? Coloquei lá meu WhatsApp. Então, né, qualquer coisa me mande depois, ou sei lá, a gente vê. Aí vai depender como é que vocês estão ali, né? Ou talvez a pessoa não viu a nota ainda, né? Ó, então assim, ó, a viabilidade econômica financeira de Y depende. Vamos ver. Depende do custo do capital para o investidor? Sim, né? A gente viu ali que quanto maior o custo do capital, isso vai influenciar no valor presente líquido. Então, não seria essa a resposta. A letra B, do valor presente líquido de outros projetos de investimento mutuamente exclusivos. Você viu ali como por que é importante aquela questão de mutuamente, né, ou independentes. Então, assim, ó, é importante ali a questão do valor presente líquido de outros projetos para verificar se o projeto vale ou não vale a pena, se depende ou não depende? Sim, né? Do valor presente líquido Y, certíssimo, né? Também depende, não é essa a resposta. Vamos ler a letra E, projeção da demanda futura pelo bem produzido pelo projeto Y. É claro que isso vai influenciar para fins de cálculo, e daí ele vai dizer justamente a D, a existência, que daí a Betina acertou, parabéns, a existência de um recebimento líquido positivo no primeiro ano. Não, né? O que vai importar não é se no primeiro ano já deu retorno. A gente viu outro cálculo que tinha uma taxa interna de retorno de 12,12, que ele teve no primeiro ano também um investimento igual do investimento no momento zero. Então, não vai ser isso que vai fazer com que o projeto, né, seja inviável, qualquer coisa nesse sentido. Então, a resposta é: a viabilidade econômica financeira de Y
não depende da existência de um recebimento líquido positivo no primeiro ano. Tá? Não vai ser isso que vai, digamos, ser determinante ali. Pessoal, agora, vou dar então uns 15 minutinhos para que vocês tentem resolver a questão 7, a questão 8 e a questão 9. O que a gente vai fazer? Tentem ver leiam a questão 7, 8 e 9, vejam qual que seria a resposta de vocês, para a gente sair um pouco, digamos, de eu fazendo e respondendo, a gente retorna 9h30 e a gente vai fazer a correção dessas 3 questões, tá bom? Pessoal, façam então as contas e a gente já volta em conjunto 9h30 para resolver, tá? Boa resolução, pessoal.